Eu me chamo Rosa, tenho 60 anos de idade e eu sou a prova viva de que quando as coisas têm que acontecer, acontece. Eu espero que vocês acompanhem a minha história e que você, assim como eu, nunca perca a esperança de ser feliz, de ter ao seu lado alguém especial. Vamos ao meu relato. Eu morava sozinha há muitos anos. Hoje eu tenho 60 anos de idade, mas eu fiquei viúva aos 50. Eu casei muito jovem, o meu marido era muito mais velho do que eu, acabou que tinha uma doença e faleceu. E com isso, eu tive que ser mãe e pai dos meus dois filhos. A minha vida era uma luta. Meu marido, ele trabalhava no exército, deixou pra gente um bom valor, uma boa aposentadoria, e eu, graças a Deus, nunca passei aperto. Mas eu sempre gostei de ter o meu dinheirinho, de fazer as minhas coisas. Então montei um negócio, uma coisa pequena, e fui levando a minha vida. Eu levava os meus filhos para qualquer lugar. E assim, Deus foi me abençoando dia após dia. Os meus filhos cresceram, casaram, e eu, de repente, me senti muito sozinha. Sozinha em uma casa grande, com um belo quintal, não faltava nada para mim. Mas de repente eu comecei a ter a necessidade de ter um amigo, de ter alguém para conversar. Eu lembro que algumas amigas diziam assim para mim: Você é muito jovem, não é porque você é uma cinquentona que você é velha de forma alguma. Você é uma mulher bem cuidada, uma mulher direita, você há de conhecer alguém especial. Só que diante de tantos casos, eu confesso para vocês que eu sempre tive muito medo. Medo de me relacionar, medo de encontrar alguém. Para mim, todo homem ia querer me roubar, querer dar um golpe, me trair. Eu entreguei nas mãos de Deus e foi a melhor coisa que eu fiz. Há mais ou menos 5 anos atrás, eu estava na porta da minha casa fazendo algumas coisas nas plantas. Eu tenho uma varanda muito grande, um quintal, e eu amo cuidar das minhas plantinhas. E de repente, eu vi um homem em situação de rua. Ele estava todo barbudo, com as roupas bem velhas no corpo, e ele estava parado na minha porta pegando o lixo. Sabe aquelas cestas de ferro que tem em alguns condomínios? Pois bem, lá tem. E todas as manhãs cedinho eu colocava o lixo ali. E esse homem, ele estava ali, mexendo no lixo, abrindo as sacolas, procurando alguma coisa para comer. Naquele momento eu parei, eu fiquei observando, olhando aquela cena, e eu fiquei assim, com o coração tão apertado, sabe? É algo inexplicável. Eu olhava para aquele homem, eu sentia alguma coisa diferente, e eu pensei, meu Deus, ainda existem pessoas assim. Pessoas que passam necessidade, que muitas vezes não têm onde morar, pessoas que catam lixo para comer. E naquele momento eu senti algo e eu tinha que fazer alguma coisa. Eu falei assim para ele: Ei, moço, bom dia, tudo bem? Fica um minutinho aí. E eu fui dentro de casa, peguei algumas coisas, preparei um sanduíche para ele e eu fui lá e entreguei para esse homem. Quando eu dei para ele, esse homem abriu um sorriso para mim, com tanta gratidão. Ele me agradeceu tanto que eu cheguei até a me emocionar. E a partir daquele dia, eu disse para ele o seguinte: Você não vai mais catar lixo aqui, tá bom? Você pode vir aqui sempre que precisar. Toque a campainha, que eu vou preparar um prato de comida para você. Eu vou te ajudar. Graças a Deus, eu tenho e eu posso dividir com você. E ele, gente do céu, ele me disse tantas palavras lindas. Ele disse que hoje em dia as pessoas não querem olhar para pessoas como ele, pessoas em situação de rua, que as pessoas ignoram, que as pessoas têm um certo preconceito e que ele é gente como a gente, que só Deus sabe tudo o que ele passou para chegar naquele estado. E desse dia para frente, ele sempre estava ali. Ele se tornou alguém muito frequente, se tornou um amigo. E eu sempre estava ali, ouvindo.
E ele começou a me contar a história de vida dele. Que história sofrida, gente. Muitas vezes a gente julga o outro sem saber. Esse homem em situação de rua era um homem muito inteligente, estudado, só que ele passou por muitos problemas na vida. Ele nem morava no meu estado, ele era de outra cidade muito longe. Ele teve uma filha que virou as costas para ele, a ex-mulher traiu ele com outro homem, ele ficou tão mal, ele sentiu algo dentro de si que ele perdeu totalmente o juízo por um momento. E ele não buscou ajuda. O que é que ele fez? Ele fugiu, ele deixou tudo para trás, entrou na vida do vício, do álcool, das drogas e de repente ele se viu largado pelas ruas da cidade e começou a pegar carona com um e com outro até chegar no meu estado. E ele disse que andou tanto, por um momento ele se tornou andarilho. A vida dele era sofrida e ele não conseguiu mais nenhuma oportunidade. Ninguém dava emprego, ninguém nem sequer cumprimentava ele quando encontrava com ele na rua. E ele entendeu que essa era a vida dele. Ele confessou para mim que no passado ele aprontou demais também, que ele estava pagando por tudo o que ele fez. Eu disse para ele que Deus é justo, que Deus é bom e que ninguém nessa vida merece sofrer. Ninguém tem que passar a vida toda sofrendo. É se arrepender, se tornar uma pessoa melhor e recomeçar. Ele me contava as histórias dele e eu contava as minhas histórias para ele também. E fomos ficando cada vez mais próximos, mais amigos. Nesse local que eu morava, era um bairro muito tranquilo em uma cidade aqui do interior. É tipo um condomínio, mas não é nada chique, tá, gente? A minha casa, graças a Deus, é uma casa boa, uma casa grande, mas a gente não tem essa questão de portaria, de segurança. Não, é um bairro muito calmo. Nunca tivemos aqui nada, graças a Deus, de assaltos, de roubos. Eu nunca senti medo desse homem. Ele não parecia ser um bandido, ser alguém que fosse me fazer mal. Eu senti isso dentro de mim. Então não se preocupe, eu não me arrisquei, porque os meus filhos disseram isso para mim. Inicialmente, meus filhos disseram que eu era maluca, que eu não devia estar colocando um mendigo dentro da minha casa. Isso foi até ofensivo. Por que eles falaram isso? Eu decidi ajudar esse homem. Eu queria dar um emprego para ele. Eu queria, não sei, eu queria ser uma ponte na vida dele. E eu conversei com ele. Eu disse que ele teria garantido um café da manhã, um almoço e com certeza ele poderia no futuro alugar uma casa, comprar sua janta, não passar mais necessidade. E com isso, esse rapaz, que eu posso chamar aqui de João, ele ficou muito feliz. Ele disse que eu era um anjo na vida dele, que tudo que ele precisava era de uma oportunidade. E realmente era isso. Eu comprei umas peças de roupa para ele. Ele se arrumou, se ajeitou, começou a trabalhar. E sabe qual era uma das principais coisas que ele fazia? Cozinhar. Ele era apaixonado por cozinha. Eu dizia para ele assim: João, eu vou te ajudar, vou fazer o meu máximo. Mas no futuro, quem sabe você não abre um restaurante para você, porque você já foi chefe de cozinha, né? Pelo que você me contou, você é um mestre da culinária. Eu quero provar o seu tempero. E ele começou a preparar os meus almoços, as marmitas da semana. Ele fazia isso tanto para mim como para ele. Claro que isso levou um tempo, tá? Inicialmente ele ficava lá na minha porta, eu estava sempre ajudando ele com a alimentação, ele me mostrou a identidade dele, ele queria passar confiança para mim. Graças a Deus, ele não tinha cometido nenhum crime, ele não era alguém procurado, não era alguém perigoso. Mas antes de tudo, eu entreguei nas mãos de Deus e eu senti em meu coração que eu poderia abrir minha porta para esse homem, eu poderia ajudar esse homem em sua trajetória. E foi assim que eu fiz. Só quem realmente tem essa conexão vai entender o que eu estou dizendo. Essa questão de sentir, essa questão da gente dar atenção às nossas intuições. E eu dei, e graças a Deus, eu não me arrependi.
Eu sei que o tempo foi passando, o João foi trabalhando comigo, foi me ajudando tanto na minha casa como no meu negócio, e nós fomos ficando cada vez mais próximos, mais amigos. O João, meu Deus, parecia outra pessoa. Agora vivia sempre arrumadinho, ele conseguiu sair das ruas, ele conseguiu alugar um quartinho para ele com o salário que eu pagava para ele. E ele falava assim para mim: eu te prometo que eu vou te dar muito orgulho. O que você está fazendo por mim, nem a minha filha fez. A minha ex-mulher, meu Deus do céu, essa daí queria me ver morto. Eu disse: João, deixe tudo isso para trás, siga em frente, perdoe todos eles e faça o seu melhor agora. O importante é o seu agora. E esse homem só fazia trabalhar. Trabalhava o dia todo. Era uma pessoa tão gente boa. Ele começou a ajudar os amigos dele, que vivia na rua também, com cesta básica. Ele pegava parte do dinheiro dele, do salário dele, e fazia marmitas. Ele dizia que o mínimo que ele poderia fazer era retribuir a minha ajuda ajudando outras pessoas, ajudando alguns moradores que ele conheceu nessa trajetória de vida dele. E eu achava lindo aquilo ali. Eu até conversei lá na igreja, falei sobre o João e nós juntos abraçamos essa causa e começamos a sair uma, duas vezes na semana, à noite, com o próprio carro da igreja para fazer essas doações. Entendemos que há muitas pessoas em situação de rua que só precisa de atenção, um pouco de carinho, quer apenas colocar um pouco da sua história para fora. Comida, sim, a prioridade deles é a alimentação e um lençol quentinho. E eu comecei a me sentir tão útil com isso. Eu me sentia tão humana em ajudar as pessoas, mesmo que com pouco. Para mim, meu Deus do céu, isso não tinha preço. O João seguia a vida dele. Chegou uma hora que ele não estava mais trabalhando na minha casa. Ele conseguiu uma vaga de emprego em um bom restaurante. Eu, junto com o pessoal da igreja, a gente entendeu que o que ele realmente merecia era um emprego melhor, um emprego justo. E assim ele fez. Mas, independente da distância, seguíamos amigos. Ele dizia para mim que ele nunca iria se afastar de mim, se afastar dos novos amigos. Ele ficou firme na igreja também. E de repente João começou a mudar, começou a melhorar, começou a se cuidar, começou a ganhar um pezinho, porque ele estava muito magro quando eu conheci. E de repente eu comecei a olhar para o João de uma maneira que eu não olhava para um homem há muito tempo, ou melhor, eu olhava assim para o meu falecido marido. O João estava sozinho. Ele disse que ele tentou contato com a filha disse que não queria nem saber do pai e que ele iria virar essa página. Ele estava trabalhando, ganhando bem, todo mundo nesse restaurante elogiava a comida dele. E ele dizia assim: eu vou agarrar essa oportunidade que Deus me deu. Eu vou escrever uma nova história para minha vida. E eu estava ali, sempre para apoiá-lo em tudo que necessário. Depois de mais ou menos uns 2 anos, o João era outra pessoa. Eu nem conseguia mais associar o João àquele morador de rua. Pareciam duas pessoas totalmente diferentes. Eu aprendi tanto com o João, tanto, mas tanto. E um certo dia, sabe o que o João fez? Ele me convidou para sair. Eu sempre estava no restaurante que ele trabalhava para dar um apoio, para ajudar. Nós éramos muito amigos. Mas nesse dia, o convite foi especial. Eu aceitei e eu saí com o João. E esse homem, ele abriu o coração dele para mim. Meus amores, sabe aqueles filmes de romance que a gente pensa que não existe mais aqui, pelo menos não na vida real? Eu me senti assim. Eu me senti uma mulher amada, elogiada, desejada e muito respeitada. Eu nunca tinha conhecido um homem tão respeitador como o João. E ele abriu o coração dele, começou a se declarar e disse que queria ser meu namorado, se eu aceitava ou não. E é claro que eu aceitei.
Eu estava gostando dele. Eu estava sentindo aquelas borboletas no estômago, sabe? Gente, fazia tanto tempo que eu não sabia o que era isso, mas eu me permiti. Eu entendi que tudo estava acontecendo de uma maneira correta, não teve desespero. O João, ele provou para mim durante todo esse tempo que, de fato, aquilo que eu senti quando vi pela primeira vez, que ele era um homem de valor, um homem direito, era verdade. E eu agradeci tanto a Deus por não ser uma pessoa julgadora, por não ser alguém como muitas pessoas por aí que só porque se depara diante de uma pessoa em situação de rua, acha que aquele alguém é um nada, que nós somos mais que essas pessoas. E não, não somos. Somos todos iguais. O João, naquele momento, ele estava vivendo uma situação muito difícil, como muitas outras pessoas estão. Mas não é por isso que ele não merecia uma oportunidade. E graças a Deus, mesmo diante de alguns julgamentos, como eu disse, os meus filhos começaram a dizer que eu estava maluca. Algumas amigas, entre aspas, né, porque não eram amigas, estavam dizendo que eu estava me colocando em risco. Eu entendo eles, eu entendo a preocupação, mas eles falaram muitas coisas ofensivas que nenhum ser humano merece, que nem vou citar aqui. Mas enfim, eu ouvi o meu coração, eu dei essa oportunidade ao João. E hoje, o João, que anos atrás era uma pessoa que não tinha nem o que comer, é o meu marido. É um homem que me faz muito feliz, um homem que deu a volta por cima. Deus é maravilhoso, gente. Esse homem hoje está tão bem. Sabe o restaurante? O restaurante agora é dele. Ele conseguiu se tornar dono do restaurante que ele era funcionário. Ele conseguiu trabalhar muito, graças a Deus eu pude ajudá-lo sim, nós somos sócios nesse negócio. E esse homem me tira sorrisos todos os dias. Com ele eu aprendi tantas coisas. Eu aprendi a valorizar a vida, eu aprendi a me amar, porque ele diz para mim: você é uma pessoa maravilhosa, é linda, é incrível e merece toda a felicidade do mundo. De tanto ele falar, eu voltei a me amar, coisa que eu não fazia há muito tempo. Antigamente eu achava que a minha vida era esperar a morte chegar. E não é bem assim. Hoje eu tenho orgulho das minhas escolhas, eu tenho orgulho da mulher que eu sou. Os meus filhos finalmente entenderam que o João é alguém que merece sim estar ao meu lado, é alguém do bem, e eles se tornaram amigos. Todos eles se dão muito bem com meu marido. Moramos apenas eu e ele, com os nossos cachorros, continuamos trabalhando muito. Eu tenho meu negócio e temos esse negócio à parte. Eu sou tão feliz, meus amores. Eu estou tão feliz. O João, ele diz que eu dei uma chance para ele. Eu dei uma chance para ele recomeçar. Mas eu disse para ele que não, não é bem assim. Deus colocou tanto eu como ele no caminho do outro, porque havia um propósito, havia um plano. E por mais que ele pense que não, o João, nossa, me ajudou muito. E eu pude ajudá-lo também. E nós seguramos na mão um do outro e seguimos juntos, firmes e fortes. Eu espero muito que a minha história, a nossa história, possa aquecer o coração de vocês. A vida, gente, a vida é linda e vai depender muito da gente. Qual cor você vai usar para colorir o seu dia a dia? Preto e branco ou colorido? Porque eu e o João, nós amamos cores. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, mais uma vez eu te agradeço imensamente por você compartilhar esse relato, essa história de amor, de superação, de oportunidade aqui com a gente, viu, minha linda? E que Deus siga abençoando você, o João, a sua família, os seus amigos. Minha querida, quando eu li a sua história, eu senti, sabe? Quando a gente sente que estamos lidando com pessoas do bem, com pessoas que têm aquela áurea boa, alguém que sempre quer ver o bem do próximo. Você é uma pessoa assim, um ser iluminado, uma pessoa que se colocou no lugar do João, que deixou todo o preconceito bem lá de longe, bem de escanteio, buscou ajudá-lo, buscou ouvi-lo, e você
se permitiu se tornar amiga dele, se permitiu que ele fosse seu amigo também e deu uma chance para ele, você deu uma oportunidade. Muitas vezes, o que muitas pessoas precisam é apenas de uma chance, de uma oportunidade. Sabemos que nessa vida todos nós erramos, todos nós temos nossos pecados, mas não é por isso que a gente deve carregar um peso eternamente. A partir do momento que a gente se arrepende, que a gente se torna uma pessoa melhor, merecemos sim termos novas oportunidades, merecemos coisas melhores, merecemos escrever uma nova história. E o João, ele se permitiu isso. Você deu aquele empurrãozinho para ele e ele seguiu firme e forte em seu propósito. E vocês, de fato, tinha que acontecer. Estava escrito. Você hoje ama e admira muito o seu marido, sim, porque vocês casaram. Ele te admira demais. Vocês se tornaram bons amigos antes de tudo. E você diz para mim que está muito feliz e que nunca se arrependeu da escolha que você fez lá atrás. E que Deus siga abençoando você, tá bom, meu amor? Mais uma vez, muito obrigada. Deus te abençoe. E vocês, amigos e amigas do canal, o que vocês acharam desse relato? Qual parte te chamou mais atenção? O que você tem a dizer para essa nossa amiga? Deixe aqui nos comentários que nós vamos amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau.